você desperta ao som de um choro que reverbera pelos corredores de mármore. Mas essas lágrimas não são pela morte do faraó repousando em seu sarcófago dourado. Elas pertencem a um ser vivo que mal consegue se mover, com uma mandíbula tão deformada que seus servos precisam alimentá-lo como se fosse uma criança, enquanto seu corpo é sacudido por convulsões que os médicos da corte atribuem a uma possessão divina. O ano é 1323 a.C., e você está nas sombras dos salões dos ladrões, observando Tutankhamun, um jovem de 18 anos, lutando para erguer seu cajado cerimonial e seu flail. Sua irmã esposa, An-Kaan, o ajuda a estabilizar o braço, e em seu rosto estão os traços inconfundíveis de sua linhagem, com um crânio alongado, dentes proeminentes e olhos vazios que contam a história de gerações de casamentos entre irmãos e irmãs, pai e filha, tio e sobrinha. O ar está impregnado de incenso e medo. Os funcionários da corte lançam olhares que imploram para que os deuses não se deem conta da verdade. Todos conhecem o que ninguém se atreve a murmurar. O sangue sagrado dos faraós se transformou em veneno em suas veias. Antes de mergulharmos nessas narrativas esquecidas de sobrevivência e dor, se você se interessa por verdades ocultas da história, considere clicar no botão de curtir e inscrever-se para mais conteúdos como este. E não se esqueça de deixar um comentário abaixo, contando de onde você é. É fascinante que possamos explorar essas histórias antigas juntos, de diferentes cantos do mundo, conectados pelo tempo e pelo espaço, unidos por nossa curiosidade sobre o passado. Os antigos egípcios viam seus faraós como deuses vivos, dotados de um sangue divino que os distinguia dos mortais. Para preservar essa essência sagrada, praticavam o que chamavam de casamento real, uniões entre irmãos, meio-irmãos e parentes próximos, que concentravam o sangue divino em sua descendência. Durante mais de 3.000 anos, essa prática gerou alguns dos governantes mais poderosos da história, mas também resultou em tragédias genéticas. O pé esquerdo murchado de Tutankhamun arrasta-se atrás dele enquanto avança em direção à sala do trono. Análises de DNA modernas revelariam depois que seus pais eram irmãos de sangue e que seu filho herdou uma mistura devastadora de defeitos genéticos: uma fissura palatina, um pé torto, quadris femininos e uma coluna tão curvada que ficar em pé exigia um esforço sobre-humano. Mas em 1323 a.C., essas condições eram vistas como provações divinas, fardos misteriosos que atestavam sua divindade, em vez de indicativos de uma calamidade biológica. A prática do incesto real não surgiu da perversão ou da ignorância, mas de um intrincado sistema teológico que considerava o faraó a manifestação terrena do deus Horus. Assim como os deuses se uniam a seus irmãos, Osíris com sua irmã Ísis, Sete com sua irmã Néftis, seus descendentes divinos também deveriam garantir a pureza de sua linhagem celeste. Casamentos fora da família real diluiriam o sangue divino, enfraquecendo a ligação do faraó com o reino divino e ameaçando a ordem cósmica que mantinha o Nilo transbordando e o sol surgindo. O primeiro casamento real documentado entre irmãos ocorreu na quarta dinastia, por volta de 2550 a.C., quando o faraó Jadéfia se uniu à sua irmã Etaferas II. Contudo, foi no período do Novo Império, entre 1570 e 1070 a.C., que o incesto real se tornou não apenas aceitável, mas uma obrigação. Os faraós da 18ª dinastia, como Amenhotep III, Akhenaton e Tutankhamun, tornaram o casamento entre irmãos uma estratégia política essencial. Essa prática visava consolidar o poder em uma única linhagem e evitar que famílias rivais desafiassem o trono.
A base teológica para esses casamentos era complexa e profundamente enraizada na cultura egípcia. O mito da criação de Heliópolis narrava como o deus Tum deu origem ao mundo através de um ato de masturbação, gerando os gêmeos Shu e Tefnut, que se uniram para criar Geb e Nut. Dessa união nasceram Osíris, Ísis, Sete e Néftis, que também se emparelharam como irmãos, estabelecendo assim um precedente divino para o incesto real. Os faraós não estavam apenas mantendo uma tradição, eles reencenavam a narrativa fundamental da criação de sua civilização. Essa justificação divina era tão central à realeza egípcia que recusar um casamento dentro da família real era visto como um ato de blasfêmia. Quando Amenhotep I considerou casar-se com uma princesa de Matane em 1400 a.C., os sacerdotes ameaçaram declará-lo inapto para governar. O status divino do faraó estava intrinsecamente ligado à pureza de sua linhagem, e qualquer mistura de sangue estrangeiro poderia romper sua conexão com os deuses. As consequências práticas desse sistema teológico foram rápidas e devastadoras. Amenhotep III, que governou de 1391 a 1353 a.C., casou-se com sua irmã Sitamun e teve um filho, Akhenaton, cujas anomalias físicas eram tão notáveis que os artistas da corte tiveram que criar um estilo artístico inédito para retratá-lo. A arte egípcia tradicional, com suas figuras idealizadas e proporções perfeitas, não conseguia representar um faraó cujo corpo apresentava danos visíveis causados por distúrbios genéticos. O reinado de Akhenaton, entre 1353 e 1336 a.C., marcou o início de um período devastador em termos genéticos na história do Egito. Suas reformas religiosas radicais, que abandonaram o panteão tradicional em favor do deus Sol, Atum, podem ter sido influenciadas pelos efeitos neurológicos da consanguinidade. Suas representações artísticas frequentemente exibiam características de distúrbios genéticos: um crânio alongado, traços femininos, uma barriga saliente e membros desproporcionalmente longos, sugerindo desequilíbrios hormonais. As deformidades físicas de Akhenaton tornaram-se tão evidentes que seus súditos começaram a questionar sua divindade. Grafites da época, encontrados em vilas de trabalhadores perto de Amarna, mostram representações caricaturais do faraó, acentuando seus defeitos físicos. Uma inscrição achada em uma tumba em Saqqara afirmava: "O Deus-Rei anda como uma mulher e fala como uma criança." Esses comentários eram extremamente arriscados em uma sociedade onde duvidar do faraó poderia custar a vida. Quando Akhenaton escolheu sua esposa, não se afastou de sua própria família. Nefertiti, sua famosa rainha, era quase certamente sua meia-irmã ou prima. Apesar de sua beleza icônica, eternizada no busto de calcário descoberto em 1912, análises médicas modernas de sua múmia indicam que ela também sofreu os efeitos genéticos do incesto real. Seu crânio mostra sinais de deformação e seus dentes apresentam severo desalinhamento, um problema comum em populações consanguíneas. Juntos, Akhenaton e Nefertiti tiveram 6 filhas e pelo menos um filho, Tutankhamon, cuja herança genética o tornaria um dos governantes fisicamente mais afetados da história. O garoto que se tornaria faraó aos 9 anos nasceu com uma série de condições que, em qualquer outro contexto da antiguidade, seriam consideradas impossíveis de superar. Sua própria vida é um testemunho do conhecimento médico avançado dos médicos egípcios, que, de maneira admirável, conseguiram mantê-lo vivo, mesmo diante de suas desvantagens genéticas. Os médicos da 18ª dinastia criaram tratamentos complexos para as condições genéticas que afligiam cada nova geração de faraós.
Papiros daquela época detalhavam intervenções cirúrgicas complicadas, incluindo procedimentos para corrigir lábios leporinos e pés tortos. O papiro Edwin Smith, datado de aproximadamente 1600 a.C., traz descrições minuciosas de distúrbios neurológicos que se assemelham aos sintomas de diversos faraós que eram parentes. Esses textos médicos demonstram que os egípcios já compreendiam a relação entre os casamentos entre membros da realeza e as condições genéticas, mesmo que não pudessem explicar isso com a terminologia atual. Um papiro da era de Amenhotep III menciona a maldição do sangue real, notando que as crianças da realeza frequentemente padeciam de aflições físicas semelhantes. Os médicos desenvolveram um sistema de classificação inovador para esses distúrbios, reconhecendo padrões que só seriam cientificamente compreendidos séculos depois, com o avanço da genética moderna. A múmia de Tutankhamon, descoberta por Howard Carter em 1922, revela uma narrativa de sofrimento que os artistas da época tentaram esconder. Seu crânio apresenta indícios de hidrofobia, uma condição em que o líquido se acumula no cérebro, provocando dores de cabeça intensas e comprometendo suas funções cognitivas. Sua cavidade torácica está parcialmente colapsada, o que sugere uma escoliose severa, tornando a respiração um desafio doloroso. Seu pé esquerdo é tão deformado que mais de 100 bengalas foram colocadas em sua tumba, variando de simples bastões de madeira a sofisticados cajados de ouro, projetados para suportar seu peso. Exames químicos em sua múmia revelaram que ele foi embalsamado com uma agilidade incomum, e seu corpo estava gravemente danificado, possivelmente queimado antes do processo de mumificação. Isso levanta a hipótese de que sua morte foi repentina e inesperada, apesar de seus problemas de saúde crônicos. A pressa do embalsamador em preservar seu corpo pode ter sido influenciada pelo temor de que seus distúrbios genéticos se manifestassem mesmo após sua morte. O falecimento do jovem faraó aos 18 anos permanece envolto em mistério, mas investigações forenses atuais trouxeram à tona detalhes alarmantes sobre seus últimos dias. Exames de tomografia computadorizada de seu crânio revelaram um impacto na parte posterior da cabeça que pode ter sido fatal. Suas costelas estão fraturadas em um padrão que sugere um acidente de carroça ou uma queda de grande altura. Análises químicas de seus órgãos mostraram altos níveis de antimônio, um veneno frequentemente utilizado no Egito Antigo, tanto para tratamentos médicos quanto para assassinatos. As evidências indicam que Tutankhamon poderia ter sido assassinado, possivelmente por cortesãos que já não desejavam ser governados por um rei em condição física debilitada. Suas fragilidades genéticas o tornaram um alvo fácil para aqueles que queriam vê-lo morto. O menino rei, que desafiou todas as probabilidades biológicas, acabou sucumbindo às consequências políticas de sua linhagem. Mas a trágica história de Tutankhamon era apenas o início. A verdadeira calamidade genética do Antigo Egito se desdobraria séculos depois, quando o general de Alexandre, o Grande, Ptolemy I, conquistou o Egito em 305 anos antes de Cristo e estabeleceu uma dinastia que tornaria os casamentos entre irmãos dos faraós parecerem moderados em comparação. Os Ptômeis, que governaram o Egito de 305 a 30 a.C., transformaram o incesto real em uma forma de arte. Durante quase 3 séculos, os Ptômeis geraram 15 gerações de líderes que, de forma surpreendente, uniram suas irmãs, irmãos, filhas e sobrinhas em casamentos que mais se parecem com uma espiral genética do que com uma árvore genealógica convencional. Eles não apenas praticavam o incesto,
transformaram isso em uma prática institucional, criando um sistema de matrimônio real que era mais restrito do que o de qualquer outra dinastia da história. Diferentemente dos faraós, que justificavam suas uniões por motivos teológicos, os tomis abordavam o incesto com uma perspectiva puramente política. Como gregos macedônios governando uma população egípcia conquistada, eles precisavam preservar sua identidade étnica ao mesmo tempo em que buscavam legitimidade como faraós. Casar entre si atendia a essas duas necessidades, mantinha a linhagem grega e incorporava a tradição egípcia de casamentos fraternais. Polier Faith, fundador da dinastia, era um dos generais mais leais de Alexandre e um político astuto que compreendia o delicado jogo de poder necessário para governar o Egito. Inicialmente, ele se casou com Boni I, uma nobre macedônia, e parecia hesitar em adotar a prática egípcia do incesto real. No entanto, com o passar do tempo, começou a perceber as vantagens políticas de manter os casamentos dentro da família. Seu filho, Poli I, aceitou plenamente essa prática, estabelecendo um exemplo que moldaria a dinastia pelos próximos 3 séculos. Pálame II, que reinou de 2083 a 2046 a.C., solidificou o padrão do incesto talâmico ao se divorciar de sua primeira esposa, Arino I, para unir-se à sua irmã Arino II. Essa decisão não foi apenas política ou teológica, foi uma escolha deliberada para concentrar o sangue talâmico em sua descendência. O matrimônio foi celebrado com rituais grandiosos que fundiam tradições gregas e egípcias, dando origem a um novo rito real que seria repetido ao longo das gerações. Este casamento foi um sucesso político notável, já que Arino II se revelou uma corregente capaz, contribuindo para a expansão do poder ptolímico pelo Mediterrâneo. Após sua morte, ela foi deificada e seu culto se tornou um dos mais venerados do mundo antigo. O êxito desse casamento entre irmãos convenceu os líderes subsequentes de que o incesto não apenas era aceitável, mas essencial para a sobrevivência da dinastia. O comprometimento dos tomis com casamentos fraternais era tão intenso que frequentemente casavam-se com vários irmãos em sequência. Tome VII, que governou de 70 a 116 a.C., uniu-se à sua irmã Cleópatra II e, após sua morte, casou-se com sua filha Cleópatra III, que era também sua sobrinha. Após a morte de Cleópatra III, ele se casou com Cleópatra IV, assumindo simultaneamente os papéis de tio, padrasto e marido da mesma mulher. Essas uniões em série não eram apenas comuns no Egito Temíque, eram a norma. A precisão matemática da consanguinidade tômica é realmente impressionante. Geneticistas descobriram que, na época da famosa Cleópatra III, aquela que seduziu Júlio César e Marco Antônio, a família real estava tão entrelaçada que ela tinha apenas 6 ancestrais distintos em sua árvore genealógica ao longo de 5 gerações. Em uma árvore genealógica convencional, ela teria 32 ancestrais distintos nesse mesmo período. Os tomis reduziram sua diversidade genética para menos de 20% do que deveria ser. Esse estreitamento genético resultou de um planejamento meticuloso por parte dos governantes poticos que viam sua linhagem como um tesouro precioso a ser preservado. Contratos matrimoniais complexos foram criados, definindo não apenas os casais permitidos, mas também o número de filhos que cada par deveria ter e a ordem em que deveriam nascer. Esses documentos, encontrados em rolos de papiro na região do Fium, revelam uma dinastia que se preocupava obsessivamente com a pureza genética, quase como se fosse uma questão de precisão matemática.
As consequências físicas dessa prática de cruzamento restrito foram devastadoras. Os governantes da dinastia Ptolomeica enfrentaram uma série de enfermidades que se agravavam a cada nova geração. Registros da época falam de faraós com obesidade extrema, problemas mentais e deformidades que os tornavam mal reconhecíveis como seres humanos. O historiador Políbio, no século II a.C., descreveu a corte ptômica como uma verdadeira coleção de monstros humanos disfarçados de deuses. Platomicecos era tão excessivamente gordo que seus súditos o chamavam de physicon, que significa barrigudo. Pesando mais de 180 quilos, ele não conseguia andar sem ajuda e dependia de uma equipe de servos para se locomover pelo palácio, além de precisar de um trono reforçado para suportar seu peso. Os relatos da época o retratam como alguém que suava em excesso, tinha dificuldade para respirar e precisava de frequentes pausas, mesmo nas tarefas mais simples. A obesidade real era apenas um reflexo de um distúrbio metabólico mais amplo que afetava muitas gerações dos Tomis. Geneticistas contemporâneos identificaram diversas mutações genéticas que poderiam explicar a propensão da dinastia ao ganho de peso extremo. Essas mesmas mutações também impactavam a fertilidade, dificultando a concepção de herdeiros saudáveis e contribuindo para a eventual extinção dessa linhagem. Os efeitos psicológicos da consanguinidade eram igualmente devastadores. Vários governantes tomicos apresentaram sinais do que psiquiatras modernos reconheceriam como graves distúrbios de personalidade. Tome IV, que governou de 2021 a 2004 a.C., foi descrito por historiadores da época como paranoico e sádico. Ele chegou a assassinar sua mãe, seu irmão e seu tio em uma única onda de violência, convencido de que todos estavam tramando contra ele. Em seguida, casou-se com sua irmã, Arsinói III, obrigando-a a participar de cerimônias religiosas cada vez mais extravagantes, que eram vistas por observadores contemporâneos como um sinal de loucura divina. A paranoia do rei era tão intensa que ele se recusava a ingerir qualquer alimento que não tivesse sido provado por vários degustadores. Dormia em quartos diferentes todas as noites e mantinha uma rede de espiões para vigiar sua própria família. Seu comportamento se tornava tão errático que até seus ministros começaram a duvidar de sua sanidade. Um relato da época descreve-o como um homem possuído por demônios que ele mesmo criara. A instabilidade mental de Potami IV pode ter sido provocada por epilepsia do lobo temporal, uma condição que frequentemente ocorre em populações com alta consanguinidade. Essa condição provoca convulsões que podem se manifestar como visões religiosas, delírios paranoicos e explosões de ira. Outros governantes poticos também mostraram sintomas semelhantes, indicando que essa forma específica de epilepsia era comum na linhagem real. Os médicos da corte ptômica tornaram-se especialistas em lidar com as consequências médicas da consanguinidade. Eles desenvolveram tratamentos inovadores para os distúrbios genéticos que afligiam cada geração, dietas específicas para os faraós obesos, dispositivos mecânicos para ajudar os governantes fisicamente limitados a andar, e poções para acalmar os distúrbios psicológicos que tornavam alguns deles perigosos para si e para os outros. Os tratamentos médicos da época foram meticulosamente documentados em rolos de papiro, que evidenciam a complexidade da medicina dos Tomis. Os médicos já compreendiam que algumas doenças genéticas eram transmitidas de geração em geração, mesmo sem entenderem completamente o mecanismo da hereditariedade. Eles estabeleceram um sistema de monitoramento da saúde das crianças reais desde o nascimento, permitindo a identificação precoce de problemas genéticos e a criação de tratamentos para lidar com esses desafios.
Um papiro médico, em particular, detalha o cuidado de Tolly-Nam, que padecia de hemofilia severa, uma condição genética que impede a coagulação adequada do sangue. Os médicos desenvolveram um regime elaborado, que incluía tratamentos à base de ervas, restrições alimentares e fisioterapia, tudo para reduzir o risco de hemorragias. Além disso, criaram vestimentas e móveis especialmente projetados para proteger o rei de lesões que poderiam ser fatais. No entanto, a questão central permanecia sem solução. Cada nova geração de Tomis tornava-se geneticamente mais fraca que a anterior. Assim, os governantes da dinastia passaram a depender cada vez mais de conselheiros, ministros e aliados estrangeiros para manter seu domínio. A linhagem real que um dia reinou sobre o Egito estava gradualmente se autodestruindo, criando um vácuo de poder que logo seria preenchido por Roma. O declínio genético teve repercussões políticas significativas. À medida que os faraós se tornavam mais fracos, tanto física quanto mentalmente, o verdadeiro poder começou a se transferir para os oficiais da corte, comandantes militares e conselheiros estrangeiros. O sistema tradicional egípcio de realeza divina, que havia garantido estabilidade por mais de 3.000 anos, começou a ruir sob o peso dessa crise genética. A figura mais notável da consanguinidade tomíca foi também a sua sobrevivente mais impressionante, Cleópatra III, que ascendeu ao trono em 51 a.C., era o produto de 11 gerações de casamentos entre irmãos. Seus pais, avós e bisavós eram todos irmãos de sangue. Biologicamente, ela deveria ser um verdadeiro desastre. Contudo, tornou-se uma das governantes mais poderosas da história. Cleópatra falava 9 idiomas, teve uma educação sólida em matemática e filosofia, e comandava a lealdade de um dos exércitos mais formidáveis do mundo antigo. Ela estabeleceu tratados com Roma, gerenciou a complexa economia egípcia e manteve a fidelidade de seus súditos, mesmo diante do tumulto político que a cercava. No entanto, até mesmo Cleópatra não conseguiu escapar dos efeitos genéticos de sua linhagem. Registros históricos a descrevem com características como uma cabeça grande, dentes salientes e uma voz masculina, todos sinais típicos da consanguinidade. Sua inteligência e carisma podiam esconder deformidades físicas que seriam evidentes para quem a encontrasse pessoalmente. Fontes romanas da época a retratam como fisicamente desagradável, mas intelectualmente fascinante. A famosa beleza da rainha, exaltada em diversas obras de arte e literatura, provavelmente era mais uma construção de propaganda do que uma realidade. A imagem icônica de Cleópatra como uma sedutora deslumbrante foi moldada por poetas e artistas romanos que buscavam explicar como ela conquistou os líderes mais influentes. A verdadeira Cleópatra, provavelmente, era uma mulher de aparência pouco atraente, cujas habilidades políticas e intelectuais a tornavam irresistível para homens poderosos. Seus relacionamentos com Júlio César e Marco Antônio eram, na verdade, alianças políticas disfarçadas de romances. César estava em busca de grãos e ouro do Egito para financiar suas expedições militares, enquanto Cleópatra necessitava do apoio romano para assegurar seu trono. Dessa colaboração surgiu Cesaron, um menino que, embora herdasse a sagacidade da mãe, também carregava suas desvantagens genéticas. Infelizmente, ele cresceu com uma saúde frágil e uma mente instável, tornando-se inadequado para governar tanto o Egito quanto Roma. Da mesma forma, a relação entre Marco Antônio e Cleópatra era pautada pelo pragmatismo. O general romano precisava dos recursos egípcios para sustentar sua luta contra Otaviano, enquanto Cleópatra buscava o respaldo militar de Roma para manter seu domínio.
Dessa aliança nasceram 3 filhos, que também apresentaram sinais de distúrbios genéticos que os tornariam incapazes de liderar. O colapso da dinastia ptolemaica não se deu por questões genéticas, mas sim por uma derrota no campo de batalha. Em 31 a.C., as tropas de Otaviano venceram Cleópatra e Marco Antônio na decisiva Batalha de Ácio. O resultado não foi fruto de táticas superiores, mas da deserção da frota de Cleópatra, cujos comandantes estavam cansados de apoiar uma dinastia geneticamente comprometida. Ao invés de se submeter à captura e à humilhação de ser exibida em Roma como um troféu, Cleópatra optou pelo suicídio. Ela faleceu em 30 a.C., aos 39 anos, selando o destino de uma dinastia que dominou o Egito por quase 3 séculos. Sua morte simbolizou o fim do último grande experimento de incesto real, encerrando um desastre genético que perdurou por mais de 1000 anos. As repercussões de sua morte revelaram a verdadeira extensão da catástrofe genética dos Ptolomeus. As forças de Otaviano encontraram o tesouro real quase vazio, mesmo com a imensa riqueza do Egito. Os problemas genéticos que afetaram os faraós os tornaram incapazes de governar de maneira eficaz, e seu reino foi lentamente corroído pela má gestão e descaso. Os palácios reais estavam repletos de indícios do declínio da dinastia. Salões que outrora abrigavam grandiosas cerimônias foram transformados em instalações médicas para tratar distúrbios genéticos reais. A célebre Biblioteca de Alexandria, que já foi o maior centro de conhecimento do mundo antigo, foi deixada à deriva, enquanto os faraós sucessivos se tornaram mentalmente instáveis demais para reconhecer seu valor. Com a morte de Cleópatra, o último grande experimento em incesto real chegou ao fim. Os Ptolomeus demonstraram que uma linhagem real, geneticamente fechada, poderia manter-se no poder por séculos, mas a um custo biológico imenso. Cada geração pagou um preço cada vez mais alto pela busca do sangue puro, até que, finalmente, a maior governante da dinastia escolheu a morte em vez de assistir à extinção de sua linhagem. As consequências do incesto real não foram exclusivas do Egito. Ao longo do mundo antigo, famílias reais praticavam diversos tipos de casamentos entre primos e entre irmãos. O Império Persa Amini, que governou de 550 a 330 a.C., realizava casamentos entre irmãos em sua dinastia. O Império Seleucida, que dominou uma parte significativa do antigo Império Persa após a morte de Alexandre, também incentivava uniões entre parentes próximos. Contudo, em nenhum outro lugar essa prática foi tão sistemática ou devastadora quanto no Egito. Os faraós e os Ptolomeus estabeleceram as linhagens reais mais geneticamente fechadas da história humana, e suas dinastias pagaram o preço final por esse experimento biológico. Seus desastres genéticos servem como um alerta sobre os perigos de sistemas de reprodução fechados e a importância da diversidade genética para a sobrevivência da humanidade. A narrativa dos governantes endogâmicos do Egito adquiriu uma nova perspectiva na era contemporânea, à medida que os geneticistas começaram a desvendar as profundezas dos danos provocados pelo incesto real. A análise de DNA de múmias faraônicas trouxe à luz distúrbios genéticos muito mais graves do que se poderia imaginar. Essas revelações transformaram nossa compreensão da história do Egito Antigo e dos fatores biológicos que moldaram uma das civilizações mais grandiosas do planeta. O legado do incesto real não se limitou apenas às mortes de faraós, mas também gerou uma catástrofe genética que abalou as dinastias governantes, desencadeando uma série de efeitos que reconfigurariam o mundo antigo e moldariam o curso da civilização humana por milênios.
Quando Octaviano finalmente adentrou Alexandria em 30 a.C., seus soldados encontraram um verdadeiro tesouro de documentos médicos que expunham a magnitude do desastre genético em questão. Os médicos reais mantinham registros detalhados de cada defeito de nascimento, cada gravidez mal sucedida e cada morte prematura que atormentou a dinastia ao longo de 3 séculos. Esses rolos de papiro, escritos em grego e hieróglifos, ofereceram a primeira documentação sistemática sobre os efeitos da endogamia persistente em uma população humana. O médico romano Galeno, que visitou Alexandria em 162 d.C., dedicou-se ao estudo desses registros e incorporou suas descobertas em suas próprias obras médicas. Seus tratados sobre doenças hereditárias, que se baseavam parcialmente nesses documentos, influenciaram a medicina europeia por mais de 1000 anos. Os desastres genéticos do Egito Antigo, embora trágicos, impulsionaram o avanço da ciência médica, enquanto os médicos lutavam para compreender e tratar as consequências do incesto real. Contudo, o impacto mais profundo da endogamia no Egito foi sua influência sobre a própria instituição da realeza. O colapso do sistema faraônico provou que a suposta divindade do sangue não era suficiente para sustentar uma dinastia. Os romanos, que sucederam o controle do Egito, desenvolveram uma abordagem radicalmente diferente para a sucessão imperial. Em vez de se basear unicamente na linhagem, criaram um sistema de adoção que permitia aos imperadores escolherem seus sucessores pela habilidade, não pela genética. O imperador Augusto, que derrotou Cleópatra, estava bem ciente dos riscos da monarquia hereditária. Ele viu em primeira mão como os distúrbios genéticos enfraqueceram os temis, tornando-os vulneráveis à conquista. Sua solução foi estabelecer a dinastia Júlio-Claudiana por meio de uma combinação de laços de sangue e adoções estratégicas, garantindo a continuidade política enquanto evitava os problemas genéticos que destruíram os faraós do Egito. No entanto, mesmo os romanos não conseguiram escapar totalmente da sedução do incesto real. O imperador Calígula, que governou de 37 a 41 d.C., ficou famoso por seus relacionamentos incestuosos com suas irmãs. Seu comportamento errático, que incluía a afirmação de que era um deus e a nomeação de seu cavalo como cônsul, pode ter sido moldado pelos distúrbios genéticos presentes na linhagem Júlio-Claudiana. Seu assassinato, após apenas 4 anos no trono, demonstrou que mesmo o sofisticado sistema político romano não podia proteger um governante geneticamente comprometido. O imperador Cláudio, sucessor de Calígula, encomendou um estudo aprofundado das dinastias egípcias que haviam caído. A pesquisa realizada pelo historiador Manto, o Jovem, resultou na primeira análise detalhada sobre como o incesto entre a realeza contribuiu para a queda do poder dos faraós. As conclusões foram tão alarmantes que Cláudio decidiu destruir a maior parte das cópias, temendo que elas pudessem incitar sentimentos republicanos ao expor a fragilidade da monarquia hereditária. Os poucos trechos que restaram da obra de Manto oferecem vislumbres inquietantes sobre as últimas gerações da 18ª dinastia. Ele retrata faraós tão fisicamente deformados que apenas podiam aparecer em público usando máscaras elaboradas e vestimentas cerimoniais que escondiam suas imperfeições. Uma passagem menciona o antecessor de Tutancâmon, Smek-Kur, como um rei que falava em murmúrios e se movia com a dificuldade de uma criança com deficiência, cuja presença fazia seus súditos desviar o olhar, envergonhados. O historiador também registrou as complexas artimanhas utilizadas para manter a ilusão da divindade dos faraós. Os artistas da corte eram forçados a idealizar a imagem dos governantes, criando representações que nada tinham a ver com a realidade.
Estátuas e pinturas mostravam faraós como seres de beleza perfeita, enquanto os verdadeiros governantes enfrentavam deficiências severas que tornavam tarefas simples, como andar e falar, extremamente desafiadoras. Essas manipulações artísticas se tornaram tão sofisticadas que moldaram o desenvolvimento da arte egípcia por séculos. O estilo característico do retrato real, com a ênfase em formas humanamente idealizadas e simbolismo divino, era, na verdade, um sistema complexo de propaganda visual criado para disfarçar distúrbios genéticos. A famosa máscara funerária dourada de Tutancâmon, com seus traços perfeitos e expressão serena, é o ápice dessa tradição artística, uma bela ilusão que oculta uma realidade trágica. As repercussões religiosas do incesto real eram igualmente profundas. A desintegração do sistema faraônico desafiou crenças centrais do Egito sobre a natureza divina da realeza. Se os faraós eram verdadeiramente deuses, como poderiam suas linhagens ser tão frágeis? Se o incesto entre a realeza era um mandamento divino, por que resultava em consequências tão devastadoras? Essas indagações geraram debates teológicos que perdurariam por séculos e, em última análise, contribuiriam para a decadência da religião tradicional egípcia. O sacerdócio do Antigo Egito se viu em um dilema. Após milênios ensinando que o incesto real era não apenas aceitável, mas essencial para manter a ordem cósmica, o colapso genético das linhagens reais os forçou a criar explicações teológicas cada vez mais complicadas para justificar por que os deuses permitiriam que seus representantes terrenos passassem por tais sofrimentos. Alguns sacerdotes argumentaram que as deformidades do faraó eram testes divinos, provas de sua divindade ao demonstrar a capacidade de superar limitações físicas. Outros sugeriram que essas aflições eram castigos por pecados desconhecidos, uma forma de justiça cósmica por transgressões que os mortais não podiam compreender. Essas justificativas teológicas tornaram-se cada vez mais desesperadas à medida que as evidências da catástrofe genética se tornavam impossíveis de ignorar. Até mesmo o mito da criação egípcia começou a ser questionado. Se Osíris e Ísis estabeleceram o precedente divino para o casamento entre irmãos, por que seus descendentes faraônicos enfrentavam consequências tão terríveis? Alguns sacerdotes radicais levantaram a hipótese de que os deuses haviam retirado sua proteção da linhagem real, enquanto outros argumentaram que a narrativa tradicional da criação havia sido mal interpretada por gerações de teólogos. A crise de fé provocada pelo incesto na família real impulsionou o surgimento de movimentos religiosos alternativos no Antigo Egito. O culto a Serapos, trazido pelos primeiros Ptolomeus, tornou-se popular, em parte devido à sua proposta de um modelo de divindade que não se baseava na herança sanguínea. Paralelamente, a crescente influência da filosofia grega entre os intelectuais egípcios trouxe explicações racionais para fenômenos naturais que antes eram atribuídos à intervenção divina. As implicações médicas do incesto real também tiveram um impacto profundo na sociedade egípcia antiga. Os tratamentos médicos elaborados para os faraós geneticamente comprometidos resultaram em avanços significativos em técnicas cirúrgicas, farmacologia e anatomia. Os médicos do Egito se tornaram os mais habilidosos do mundo antigo, em parte porque tinham que lidar com distúrbios genéticos que não eram conhecidos em outras civilizações. Os papiros médicos que registram tratamentos para essas condições genéticas reais oferecem valiosos insights sobre a medicina da época. O papiro Edwin Smith, que detalha procedimentos cirúrgicos para lesões na cabeça, pode ter sido redigido em parte para tratar os problemas neurológicos enfrentados pelos faraós consanguíneos. O papiro Ebas,
que lista mais de 700 tratamentos médicos, inclui muitos remédios para distúrbios genéticos que eram comuns na linhagem real. Esses avanços na medicina tiveram repercussões inesperadas para a sociedade egípcia como um todo. As técnicas desenvolvidas para tratar distúrbios genéticos reais acabaram sendo aplicadas à população em geral, resultando em melhorias na saúde pública que ajudaram o Egito a permanecer como a civilização mais próspera do mundo antigo. A ironia é que as calamidades genéticas da família real beneficiaram indiretamente os súditos que eram obrigados a venerar esses governantes fisicamente debilitados como deuses vivos. O impacto econômico do incesto na realeza também foi notável. Os vastos recursos necessários para cuidar de faraós geneticamente comprometidos desviaram riqueza de investimentos essenciais em infraestrutura, agricultura e comércio. A dinastia Tômica gastou quantias exorbitantes em tratamentos médicos, equipamentos especializados e acomodações na corte para governantes que mal conseguiam governar. Registros financeiros da era Tômica, preservados em rolos de papiro encontrados em Oxíncos, revelam os custos impressionantes de manter uma família real consanguínea. As despesas médicas de Tome VI sozinhas consumiram quase 10% da receita anual do reino. A dinastia também fez grandes investimentos em móveis personalizados, vestuário sob medida e dispositivos mecânicos projetados para auxiliar governantes fisicamente limitados em suas funções cerimoniais. O esgotamento econômico se agravou à medida que os problemas genéticos da dinastia se tornavam mais sérios. Com o tempo, os governantes tômicos precisavam de equipes de servos para ajudá-los em atividades básicas, como comer, andar e se expressar claramente durante cerimônias públicas. A casa real cresceu exponencialmente, pois cada nova geração de faraós necessitava de mais assistência para manter a aparência de competência divina. Essas pressões financeiras contribuíram para a instabilidade política que, eventualmente, levou à queda do reino tômico. A alta carga tributária destinada a cobrir as despesas médicas reais gerou uma série de revoltas entre os camponeses egípcios e os trabalhadores das cidades. A falta de investimento da dinastia em tecnologia militar e infraestrutura tornou o Egito cada vez mais suscetível a invasões estrangeiras. O efeito psicológico do incesto entre a realeza ultrapassou os limites da família real. Os oficiais da corte que serviam faraós geneticamente problemáticos desenvolveram estratégias complexas para lidar com a dissonância cognitiva de venerar governantes visivelmente falhos, como se fossem deuses. Muitos desses cortesãos apresentavam o que psicólogos contemporâneos identificariam como sintomas de estresse crônico e transtornos de ansiedade. Relatos da época revelam a atmosfera surreal que dominava as cortes reais das dinastias endogâmicas. Os cortesãos eram forçados a manter a ilusão da divindade faraônica, mesmo diante de evidências diárias das anomalias genéticas reais. Isso gerou uma cultura de engano sofisticado e cegueira voluntária que permeava todos os âmbitos da vida no palácio. As memórias de Demétrio, o cínico, um filósofo grego que viveu na corte tômica no século II a.C., oferecem uma visão rara sobre o preço psicológico de servir a uma dinastia consanguínea. Ele narra os protocolos elaborados, criados para disfarçar as deficiências reais, incluindo interações ensaiadas que permitiam que faraós mentalmente comprometidos parecessem competentes em audiências públicas. Demétrio também expõe a paranoia e o medo que marcavam a vida no palácio sob governantes geneticamente afetados. Os cortesãos viviam sob constante temor de expor acidentalmente a verdadeira extensão das falhas reais.
aqueles que presenciavam convulsões, incontinências ou outros sintomas embaraçosos frequentemente enfrentavam a morte para preservar a ilusão da perfeição divina. O impacto do incesto real na arte e na arquitetura do Antigo Egito foi profundo e duradouro. A necessidade de ocultar distúrbios genéticos levou ao surgimento de convenções artísticas altamente estilizadas que moldaram a cultura egípcia por séculos. Escultores e pintores desenvolveram uma linguagem visual idealizada, distante da realidade física de seus soberanos. As icônicas estátuas colossais dos faraós, com proporções perfeitas e expressões serenas, eram, na verdade, sofisticadas peças de propaganda, criadas para contrabalançar as evidências visuais de problemas genéticos. Quanto mais comprometido fisicamente um faraó se mostrava, mais idealizadas eram suas representações artísticas. Essa relação inversa entre a realidade física e a arte resultou em algumas das mais belas e psicologicamente complexas obras que a humanidade já conheceu. O legado arquitetônico do incesto real é igualmente intrigante. Muitos dos monumentos mais icônicos do Antigo Egito foram projetados para atender às limitações físicas dos faraós geneticamente afetados. As rampas suaves e os amplos corredores de vários túmulos reais foram construídos para permitir que governantes com deficiências acessassem seus locais de descanso final. Os sofisticados dispositivos mecânicos encontrados em câmaras funerárias podem ter funcionado como tecnologias assistivas, em vez de meros artefatos religiosos. A Grande Pirâmide de Gizé, frequentemente vista como o auge do poder faraônico, pode, na verdade, representar um esforço desesperado para projetar força diante da vulnerabilidade genética. Sua escala colossal e proporções perfeitas criaram uma impressionante declaração visual de autoridade divina, compensando a fragilidade física dos faraós que a mandaram construir. A fama do Antigo Egito no cenário internacional também sofreu impacto devido ao incesto entre a realeza. Diplomatas e comerciantes de outras nações, ao visitarem as cortes dos faraós, frequentemente se mostravam surpresos com os evidentes problemas genéticos que percebiam entre os membros da família real. Essas impressões moldaram a maneira como outras civilizações enxergavam as alegações egípcias de divindade real e, gradualmente, contribuíram para a diminuição da influência do Egito nos assuntos globais. A correspondência diplomática encontrada nos arquivos de Amarna revela o crescente ceticismo dos governantes estrangeiros em relação aos faraós. Uma carta do rei hitita Subiluma I, destinada a Anetã, traz uma crítica disfarçada sobre a aparência do faraó, descrevendo-o como um rei-deus que fala como mulher e se move como uma criança. Esse tipo de insulto diplomático era impensável em épocas passadas, quando os faraós eram genuinamente respeitados por seus contemporâneos. A queda do poder militar egípcio estava intimamente ligada à deterioração genética da sua linhagem real. Faraós que mal conseguiam se locomover não tinham condições de liderar exércitos em combate, o que os levava a depender cada vez mais de mercenários e aliados. Essa fraqueza militar tornava o Egito suscetível à conquista, resultando, por fim, na perda de sua independência. A Batalha de Ácio, em 31 a.C., que selou o fim de sua era política, foi tanto um colapso biológico quanto uma derrota militar. As tropas de Cleópatra incluíam muitos soldados egípcios que haviam perdido a fé em sua rainha, que estava geneticamente comprometida. A deserção de sua frota refletiu um colapso mais amplo da lealdade, quando os súditos deixaram de acreditar na divindade de seus governantes. A conquista romana do Egito marcou o fim de um experimento milenar de incesto real, mas também preservou valiosos registros
sobre suas consequências. Os administradores romanos que assumiram os arquivos egípcios encontraram milhares de documentos que detalhavam os efeitos médicos, econômicos e políticos da consanguinidade. Esses registros influenciariam a política imperial de Roma por gerações e dariam aos historiadores contemporâneos uma visão sem precedentes sobre a genética da realeza antiga. A história dos faraós endogâmicos do Egito serve como um poderoso alerta sobre a base biológica da civilização humana. Por mais avançada que uma cultura se torne, ela não pode escapar das leis fundamentais da genética. Os faraós e suas dinastias acreditavam que seu sangue real os tornava superiores aos mortais, mas seu empenho em manter a pureza genética no fim os tornava menos do que humanos. O lamento que ressoou pelos corredores de mármore no dia da morte de Tutancâmon não era apenas o choro por um faraó em queda, mas o som de um desastre genético que finalmente chegava ao seu trágico desfecho. Era o último suspiro de uma linhagem que se deteriorava há mais de 1000 anos. Em sua busca por se tornarem deuses, os faraós esqueceram como permanecer humanos. E no final, essa falta de lembrança custou-lhes tudo. Seu legado permanece, não no sangue divino que tentaram preservar, mas na história de advertência que deixaram, um alerta sobre o preço da arrogância genética que ressoa através dos séculos, tão pertinente hoje quanto há 3000 anos, sob a sombra das pirâmides.